Pronto. Voltamos. Era 1 hora. Então, estamos aprendendo. Mas só que eu estava falando, assim, né, são, enfim, histórias ali, né, que vão falando disso. Eu acho que quando eu vou falando dessas estratégias, né, que as trabalhadoras, as bravas trabalhadoras de BH ali, né, nesse confronto, né, com uma rede mortificada, né, que vinha produzindo vários sequestros, que vinha no cumprimento das recomendações, que vinha produzindo todas essas coisas, elas vão criando estratégias de guerra mesmo, né? Então, por exemplo, se entrou uma mulher na maternidade, ninguém sai do lado. Cadê o dela? Sua amiga, né? Então, por isso eu acho que eu vou entrando muito em outras discussões, inclusive lembrando, né, do nosso saudoso Lancet, assim, dessa produção, né, de uma clínica peripatética, do amigo qualificado, da clínica da broderagem, assim, né, que para casos graves, né, exigem mais direitos. E eu acho que o que a gente vem vendo numa rede muitas vezes mortificada é essa construção que para um caso grave são menos direitos, né? Então não é à toa a gente vê nos centros de atenção psicossocial, né, em muitos, essa coisa assim, fulano está, eu até falo disso assim, né? Fulano está intoxicado, está drogado. Então, não vai comer, não vai comer. Gente, assim, né? Quem tomou um porre na vida sabe que a primeira regra da redução de danos é tu vai comer, tu vai te hidratar, tu vai ficar aqui, tu vai descansar. Então, tem atos, né, de uma rede que vem, né, mortificada e que muitas vezes, para uma vida tomada como zumbi, né, como uma vida indigna, como uma vida que não presta, como uma pessoa que já está morta, né, isso que eu vou dizer assim, já está morte em vida, né, a gente deixa de investir. Então, eu acho que esse é um questionamento profundo que os serviços precisam fazer, assim, né? Para um caso mais grave, são mais direitos, é mais articulação. Não é uma desistência imediata, como muitos casos a gente vai vendo nos relatórios desastrosos, né, que a gente vai ver para o Poder Judiciário, para o Ministério Público. Então, a gente tem poder de aniquilar mais a vida das pessoas, né? Então, ou de fato, se a gente entra nesse fronte, né? Por isso que eu vou dizendo assim, são frontes, né? Essas fronteiras assim que a gente também pode fazer né? Fazer coisas e guerrear junto, como muitas vezes a gente fez, assim, né? Eu lembro muito de um caso, né? De uma mulher muito querida nossa lá no CAPS, assim, que a gente compartilhava o caso entre CAPS AD e CAPS adulto, que tinha esquizofrenia, que usava crack, que usava maconha, que às vezes olhava para a barriga, não tô grávida. Mas como não? Fulano, esse barrigão. Não, não tô. E aí a gente pediu, fica aqui com a gente. Dorme aqui. Fica aqui. Eu não quero dormir no CAPS, não vou. E ela consegue fazer um processo, ficar 3 meses lá no CAPS, assim, até a hora de dar a luz, assim. Então foram meses, assim, com muito cigarrinho mentolado, com muita massagem, com muito chocolate, com muita presença nossa ali, fazendo uma clínica, né, da broderagem ali, de estar com ela em todos os momentos, de reconhecer, não reconhecer, e que nos deu tempo de fazer o puxadinho na casa da irmã, né? Ela não estava totalmente bem, mas a irmã topa. Então foi os 3 meses que a gente deu o gás total ali para pensar nessa articulação, assim, feita com cuidado, né? Então não é ninguém aqui, né? Eu não estou fazendo uma discussão delirante. Ai, vamos lá. É óbvio que tem casos mais graves que precisam de mais apoio, mas é preciso que uma rede também possa fazer essa ponte, essas construções, essa clínica, assim, né? Cuidadosa, né? Artesanal, vai lá e discute. Foram muitas idas e vindas, né? Nesse processo para fazer o puxadinho, né? Enfim, e aí ela ia lá no CAPS com a criança, com a irmã, não sei o quê. Então, acho que é nesses casos que eu vejo muita desistência, né? Como o caso que abre minha tese, né? Da Tatiana Raquel, que é uma mulher que a gente acessa a história dos sequestros dela anos depois, né? Ela é uma mulher que era só assim, voava marmita, dava soco na cara dos caras, era, né, toda cheia de cicatriz no rosto, porque essa botou o corpo pra... E aí ela, até um dia que ela me diz assim, eu sou assim porque levaram meus filhos. A gente nunca tinha acessado essa história dela, né? Então foi algo também, por isso que eu vou usando a Vina Das, nessa história do tempo, né? Do tempo, do trabalho de tempo, assim, também, né? Eu acho que são casos que marcam muito, assim. Então fui tentando articular com as coisas que você sabe, não sei. Bom, não sei se
a Isabel quer comentar alguma coisa, mas o que você... Estou tentando lembrar agora o nome do conceito que você usou, dessa ideia da função da droga no corpo em relação ao trauma, de alguma maneira, né? De uma marcialidade, não é? Da arte marcial de si. Da Elsa Dorlan, As Artes Marciais, sim. É muito, esse livro aqui. Pois é muito, muito, muito bonito. Então, e é curioso porque tem uma analista francesa, né, a Nathalie Saltzman, que vai criar um conceito que ela chama de pulsão anarquista, que ela para pensar casos limite, né? Ela pensa casos limite na clínica, que são esses casos que estão no fio da navalha, e ela vai falar justamente como há algo que é entendido como antissocial e visto como antissocial, mas que na verdade é a única escolha de vida possível a ser feita pelo sujeito naquele momento. Né? Então ela vai falar de uma pulsão de morte que surge como pulsão de morte, mas na verdade é de ligação última com a vida, né? No sentido de sustentá-la. Tem, tem gente mandando pergunta. Posso só completar isso que você falou, Rodrigo, que me fez pensar um pouco uma pergunta que eu ia fazer para Isadora, porque na verdade é uma pergunta, é um desabafo, né? Porque é sempre assim, eu lendo seu texto, eu fiquei muito indignada. Você traz a Badanter, né, para falar dessa construção, né, do amor natural, da mãe e tal, e eu fico pensando, a Badanter traz muito esse histórico de uma época que a maternidade não era valorizada, a infância não era valorizada, né? Os bebês, as mulheres ricas não queriam os bebês, porque ficar amamentando, eram ficar sendo sugada, né? Não era legal. Elas inclusive davam para as mulheres periféricas criarem, depois alguns bebês voltavam, outros bebês nem voltavam. Então, a infância não tinha esse lugar que tem hoje, que a gente fica ali pensando direito da infância, proteção da infância e tal. E aí eu fico pensando, putz, que sacanagem, né, que a gente fez, porque na hora em que os bebês, a infância é valorizada, né, eu fico pensando subjetivamente para essas mulheres poderem cuidar desses filhos, poderia ser um giro subjetivo de um lugar. A maternidade é um lugar fálico na sociedade hoje em dia. Acho que você fala disso, né? As mães periféricas têm uma alegria, né, com suas crianças, isso produz um outro lugar social, né? Eu acho que até muitas desses casos que você trouxe só porque elas não se desautorizaram de serem mães, então só a luta da busca pela maternidade, exercer a maternidade, já é um lugar e que isso produz efeitos também, né? Mas daí também é esperar demais, né? Que isso, é, assim, a gente também acaba tirando a chance dessas mães, né? De não só de dar todo o amparo e das condições para elas cuidarem melhor, mas a gente tira a chance dessa possibilidade. Poderia ser uma possibilidade de um giro subjetivo, assim, de cavar um lugar simbólico, né, mais fálico nessas mulheres que ficam tanto como dejeto da sociedade, né? Então, mais violência sobre violência, né? Exato. Não, que é quando você resgata o feminismo negro, né? A coisa o direito à maternidade, que muito no feminismo mais classe média fala do direito ao aborto, que é fundamental, né? Mas, enfim, você ia falar. Não, sem dúvidas, assim, que eu acho que tem até uma autora, né, que eu encontrei aí na construção da tese, que foi a Françoise Verger, né, que vai falar de um feminismo decolonial, e que ela vai, por isso que eu também coloco muito, né, no título lá quando eu vou discutir o caso da Ana Maria, assim, que dos direitos sexuais e reprodutivos, essas mulheres exaustas, assim, né? E ela vai dizendo dessa mulher que é colocada nesse lugar de exaustão, claro, pensando muito nas trabalhadoras domésticas da França, e que ela vai dizer assim, bom, então que alguém acorda às 3 da manhã nessa cidade, né? Pra gente que vive aqui em São Paulo, uma cidade de longas distâncias, para manter, né, toda essa cidade limpa e organizada, assim. Então tem esse lugar da exaustão, né? E desse processo, assim, a gente vai
esse lugar é dado, é isso, é esse lugar, né? E vai colocando essas mulheres, eu acho que nessa colocação do feminismo negro, né, ou das mulheres racializadas, assim, como que que lugar é esse, né? Que lugar é esse que vai se colocando essas mulheres, enfim, né? Isadora, sabe outro trabalho que eu lembro? Desculpa. Não, Desculpa. fala. Não, lembrei do trabalho, não sei se é da Ana Cláudia Lemos Pacheco, que ela é sobre a solidão nas mulheres negras, que ela vai pegar uma matéria da Veja, que de muitos anos, 2005, eu acho, que vai dizer que era uma matéria sobre as capitais da solidão, as capitais brasileiras da solidão. E ela vai dizendo que as mulheres, a matéria assim, as mulheres a partir dos 30 anos vão ficando mais solteiras, e os homens vão ficando mais casados. E ela começa a investigar, e a capital brasileira que mais acontece isso é Salvador. Essa é a matéria, basicamente. E aí ela vai começar a estudar, ela é uma antropóloga, ela começa a estudar isso, e aí ela vai descobrir que essa questão não aparece na matéria, é a questão racial, que na verdade as mulheres negras, a partir dos 30 anos, vão ficando cada vez mais solteiras, né? E aí ela vai dizendo isso, né? Enquanto um feminismo branco vai lutando pela emancipação, não ter filhos para poder trabalhar, né? As mulheres negras vão dizendo da não escolha de ter um relacionamento amoroso, de casar, né? E aí esse imaginário social que você também trabalha muito, né? Que ela até fala, as mulheres negras, na verdade, assim, as mulheres negras são para trabalhar, as mulheres mulatas para transar e as mulheres brancas para casar, né? Então, isso me fez lembrar muito do seu trabalho também, né? Essa vida afetiva da mulher negra, como a gente fica discutindo a liberdade em outra gramática, né? Exato, sim. E é isso, assim, e acho que tem tudo a ver, né, com a discussão da Lélia Gonzalez sobre a produção, né, da neurose psicossocial, que é isso, assim, né, tu passa a achar, né, e para muitas mulheres, assim, que eu fico pensando que eu acompanhei, assim, na vida, que os erros são todos teus ali, né, e tem um direcionamento ali, né, de novo isso, aniquilamento subjetivo, assim, morte em vida, ou me lembro de muitas mulheres fazendo os corres porque os homens, né, essa perseguição que os homens negros também vão sofrendo, então assumem a frente de trabalho. São muitas as coisas, assim, né? Muitas, ou mulheres que estão lá fazendo todo o corre para os seus filhos que estão em cumprimento da medida socioeducativa, aí o menino tem uma companheira, tem a namorada engravidou, tem muitas mulheres que a gente está atendendo agora que estão nesse circuito, assim, né? No corre da medida socioeducativa do filho, e aí me lembrei disso também, né, Bel? A fila da prisão dos homens, né? Sempre muito a presença das mulheres, das mães, das companheiras, e quem visita as mulheres presas, assim, são, né? Também está com outro projeto lá acompanhando, assim, ninguém visita, né? Uma solidão completa, assim, né? E uma preocupação imensa como vai ser o reencontro com os filhos e tudo mais, né? Então, até falando dessas autoras, assim, me lembrei também da Françoise Verger, que ela vai falar ali sobre uma teoria feminista da violência, porque num dado momento assim da pesquisa, acho que algumas coisas apareceram, né, como o habeas corpus coletivo, né, que Belo Horizonte estudou, conseguiu retirar crianças dos abrigos via habeas corpus, né, isso foi uma estratégia jurídica muito interessante, né, que eu acho que, enfim, acho que a gente precisava falar mais sobre isso, né, sobre estratégias jurídicas também, né, de defesa e proteção das crianças e tal. E em um determinado momento a gente passa a pensar muito em estratégias de reparação. Mas que reparação, né, para algo intolerável, assim. Então, acho que essa discussão, que só o término mesmo de uma máquina, dessa máquina necropolítica pulsante no coração do Estado, né, que vai reparar isso minimamente. E isso passa pelos trabalhadores da saúde e da assistência, sim, né? Isso passa pelo fim dessas práticas, né? Isso passa por a gente poder rever e repensar tudo isso, assim, né? Então, acho que tem uma discussão que ela vai fazendo, assim, né? Uma sociedade que não naturalize a violência, que não celebre a violência, né? Que não faça, né, dela esse tema central da narrativa, né, do poder. Então, acho que ela vai só profundamente, né? A gente pensando nisso, eu acho que é muito bonita que a proposta, né, do grupo, né, de vocês, né, pensar drogas e clínica, porque eu acho que, de fato, é só uma clínica que afirme, que enfrente o intolerável, né? Eu acho que essa é uma convocação importante, né, que a gente precisa fazer e pensar para que, de fato, a gente encerre, assim, né, os casos e consiga fazer enfrentamentos maiores
não nessa posição de cumpra-se, né? Mas que a gente possa dialogar, né? Enfim, com o Poder Judiciário, com os serviços, né? Com as instâncias que forem, né? Não, e acho que tem um ponto importante, né, em relação a isso que você está trazendo, que é, inclusive, para pensar a clínica de drogas também, que é como não dá para, às vezes, essa função entrar num lugar de uma espécie de inocente útil, sem a importância de historicizar e situar esses sujeitos, né? Como você até cita na tese, a noção de desmentido, inferência, né? No sentido da importância de um resgate da história de vida dessas pessoas, para que esses tratamentos não sejam tratamentos mecânicos ou bioquímicos exclusivamente, né? Como um mero controle social. E aí é curioso, como fica aparecendo dissociada essa história. Olha, temos um problema muito grave, que é a Cracolândia, temos um problema muito grave de pessoas usando drogas nas ruas. Quando, se você vai olhar o histórico dessas pessoas e todo o processo de violência institucional, né, que o seu trabalho, por exemplo, retrata, fica aquilo que aparecia como um problema muito grave, muito sério, porque tem uma estética, tem toda uma narrativa muito chamativa, é um problema de outra ordem, né? É passível de ser tratado, mas por outras vias, né? E ainda assim, há elementos como a gente está tratando, né, que são da ordem do traumático, do intolerável, que quiçá, assim, o tratamento pode ser muito mais paliativo do que especificamente, como você disse, de reparação, de construção. Uhum, uhum. Agora só, acho que duas pessoas mandaram dúvidas há um tempo, e aí eu queria só repassar para você, para a gente poder encerrar. Uma perguntou se vocês, acho que você falou um pouco da rede, né? E se na pesquisa você testemunhou essa rede conseguindo impedir algum sequestro de criança, e outra era se, né, das mulheres que você retrata, você, no trabalho, se haviam mulheres em situação de rua. Sim, sim. Não, acho que, inclusive esse caso, né, que eu conto lá do CAPS, assim, acho que foi um caso que a gente, né, conseguiu reverter, né, um caso que estava sendo muito olhado para retirada, né, então foi nesse processo todo que a gente puxa para o CAPS, assim, né, lembrando, as normativas, elas são orientadores, então a gente tem a ideia do acolhimento noturno em CAPS para aproximadamente 15 dias, mas perfeitamente sustentável, que a gente, por A mais B, a gente fez uma sustentação, essa mulher vai ficar aqui 3 meses com a gente, né? Então, acho que, às vezes, né, na mecanização do trabalho, muitas vezes as pessoas não... não, mas a normativa do CAPS... Sim, mas a questão é que a gente super pode sustentar as coisas, né? Isso é o trabalho técnico, né? Então, essa mulher vai ficar acolhida aqui mais tempo, por A mais B. A gente, inclusive, articula com a maternidade, quando ela vai dar luz. Olha, está indo, essa mulher vai junto, a gente faz várias coisas assim. Estamos aqui, ninguém vai te tirar esse bebezinho, assim, né? Nós estamos aqui contigo. Né? E é isso, assim, eu acho que a gente estava tão leoso que a gente é capaz de avançar junto, sabe? Então, como as trabalhadoras lá de BH, assim, né? Onde é que vai esse bebê? Me dá, o que esse bebê gordo tá fazendo aqui? É essa coisa, assim, sabe? O que tu é da sua amiga? Por isso que eu lembrei muito da clínica da broderagem do Lancet, assim, né? Do que ela não tá sozinha. Porque essas mulheres sozinhas acontecem coisas assim, absurdas, né? O caso da Sônia Lansky ali, que ela conta, que eu acho lindo, assim, também, né? Daquela mulher, ela diz assim, você não vai sozinha para aquele jeito mineiro, ela me contou, você não vai sozinha para maternidade, não, você vem aqui em casa. E ela foi na casa, né? De madrugada, ela bota no carro e entra junto com ela e faz o parto da criança. Nossa, esse caso é muito emocionante, da Bibiana, né? É, isso. Nossa, então ela é demais. vai entrar, você vai comigo. Então é um caso assim, de fato que eu vejo que, né, algumas pessoas falaram a rede está muito cansada. É claro que sim. Nós não podemos nós não podemos achar que isso, então é isso, está muito grave. O fato mais fácil é a gente tirar essa criança, assim, né? Porque por tudo que a gente falou assim nessa manhã, né? É destrutivo, enfim, né? Mas me perdi já que eu estava falando antes. Eu ia falar outra coisa, eu fui para o caso da Bibiana. Não, era se a rede tinha conseguido reverter algum sequestro, né? Acho que E, sim. é, Alguns acho que casos. eles falam de alguns casos. Esse primeiro caso que eu falei para vocês, lá da região metropolitana de Porto Alegre, as crianças não foram acolhidas.
Eram mais de 20 crianças no lugar que a gente chamava lá, né, no canto da vila, e que estava voraz, o conselho tutelar, a escola mandando relatório para o judiciário, tem que tirar, tem que tirar. As crianças com piolho, nós catando piolho das crianças, assim, né? E é isso, assim, que a Bel lembrou, a gente fez um trabalho ali de muita fraternidade. Tinha uma tia mais velha, e aí nós sentamos falando, a gente precisa da senhora. As gurias não estão bem, as gurias estão usando muita droga, nós precisamos de ti aqui na articulação do cuidado dessa criançada. E ela topa, e a gente consegue na prefeitura, era uma prefeitura interessante na época, nessa cidade lá perto de Porto Alegre, e aí a gente consegue uma Kombi para pegar as crianças para levar para a creche. E era o tempo que nós ia trabalhar com as mulheres. E a gente fez muita coisa errada, assim. Tipo, as mulheres azul de droga, e nós de manhã trabalhando, vamos fazer um grupo de artesanato. Nada a ver, a gente fazia um monte de nada. Não que, não, óbvio, tem um potência artesanato, mas a gente fazia umas coisas nada a ver, assim, e isso erramos muito. Até a hora que a gente vai escutando essa mulherada, que fazia um uso importante de droga, que vendia a droga, e as crianças não foram retiradas, assim, né? Tinha uma, eu lembro, assim, até eu falando isso, assim, sei lá se é meu interiorismo, sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, a juíza não nos respondia, e eu comecei a fazer plantão lá para ver se a juíza atendia. A gente só queria uma audiência para a senhora nos escutar, o que nós estamos fazendo com essas mulheres, assim. Mas era uma coisa assim, nós vamos poder. Imagina, o caso nunca tinha entrado no caso, estava afirmando que tinha que retirar. Eu digo, vocês não conhecem essas mulheres, vocês não conhecem essa criançada, né? Então foi uma coisa assim muito. Então, esse caso assim, que me marca muito, até falei que entre alguns ex-alunos, eu sempre conto em aula esse caso, porque é um caso assim, né? Que tem polícia, que tem prisão, que tem, né? Venda de droga, aí entra o Estado, me dá essas crianças para cá. Não vai, não, a gente vai estar junto, assim. Então, acho que essa posição assim de uma rede viva, e óbvio que eu tenho muita noção assim, né, que está tudo muito, a gente está numa cidade, né, que os serviços são terceirizados, que tem muito sucateamento, mas nada, absolutamente nada justifica a gente afastar, né, uma criança da mãe sem minimamente buscar todos os caminhos e respeitar a excepcionalidade. Então, que seja pela via da legalidade, sabe? Respeitar o Estatuto da Criança e Adolescente. Enfim, acho que isso é algo muito importante, assim, né? Que a gente faça. Não sei se eu respondi, Rodrigo. Acho que sim. Que é outra, rapidinho, só para um comentário, que acho que é outra ideia sobre o desmentido, né? Porque o desmentido é uma forma de negação da perversão, né? Que nega a lei, e é isso, né? Não vamos recusar, o direito da criança, da mãe, né? Esses atos violentos do desmentido tem muito a ver com a perversão, né? De tratar essas mulheres como objeto, né? Então tem esse não a essa forma perversa, né? Do desmentido que você traz, né? Que esse tipo de desautorização, né? Do outro. Não por menos, né? Acho que o trabalho entra numa linha de tantos outros trabalhos da área da psicologia social, da psicanálise e das ciências sociais que tem a ver com isso, como o pessoal do Margens Clínicas, né? Projeto Redes, tantos outros projetos que vão justamente resgatar algo, né, e de alguma forma dizem respeito a isso, né, uma espécie de desmentido em prol de uma história oficial, de processos de opressão e etc. Gente, eu queria agradecer a vocês, né, avisar o pessoal que durante a semana a gente vai subir a live no YouTube, vai compartilhar o link. Muita gente pedindo as referências bibliográficas, então acho que depois a gente tem um combinado aí de juntar e compartilhar também, talvez fazer um post para quem queira acessar. Eu me comprometo a compartilhar a tese aí nos próximos dias, a gente está nos últimos ajustes, assim, para subir para a biblioteca, e estou até atrasada com isso, mas mandarei aí a versão final. Legal, vocês querem fazer um último comentário? Eu queria só agradecer pelo convite do Rodrigo e do Fábio, pelo texto da Isadora. E Isadora, o último comentário assim, precisa virar livro. Precisa virar livro. Acho que esse é o seu compromisso, depois de subir a tese lá no site. Não, a gente foi uma recomendação da banca também. Que demais. Vamos fazer demais.
Eu também queria agradecer muito, assim, muito, muito bom estar com vocês dois, assim, queridíssimos, num trabalho muito precioso e sério no campo também. Então, muito bom conversar, assim, né? É bom fazer giros, assim, da pesquisa, né? Eu quero muito que ela siga viva também, né? Que ela não morra, assim, também. Enfim, acho que a mulherada também, né? Se vocês quiserem fazer qualquer giro, assim, tenho certeza que a Ana super toparia conversar aqui também, né? A Aline também. São muito... as parceiras, né? Como falando que é um termo lá que a Luana Malheiro usa, assim, elas são também muito nessa posição, assim, né? Elas vão dizendo mães órfãos, né? Mas elas estão aí lutando para que essa história, num compromisso muito imenso, assim, que quem sabe um dia essas histórias cheguem, né, nos seus filhos. Então, queria agradecer aqui por mim, por elas, enfim, e agradecer muito vocês e todo mundo aí que topou entrar sábado de manhã para escutar um pouco sobre a pesquisa também. Legal. Bom, gente, bom dia para vocês, então, e obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, valeu.